Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional com o professor, historiador, professor de geopolítica, Norberto Salomão. Professor, boa tarde. Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Como é que você está? Tô tensa, viu, professor? Todos, né? Acho que o mundo todo, né, professor? A gente está aqui justamente numa quinta-feira, quando acontece, então, essa invasão russa a diversas cidades da Ucrânia. Vamos entender mais, falar sobre esse assunto. Mas, para começar, professor, eu queria que a gente atualizasse também as informações, né? Pela manhã a gente estava ali trazendo, já com o senhor no sinal aberto, né, as primeiras informações do que estava acontecendo na Ucrânia. Ali no final da manhã houve uma segunda onda de ataques à Ucrânia. Tivemos também ali a Chernobyl sendo tomada pelos russos, o aeroporto também em Kiev tomado pelas tropas russas. Professor, essa ofensiva parece que só está aumentando. Sim, e vai aumentar ainda mais enquanto uma contraofensiva não for adotada, né? Muitos podem estar pensando que os Estados Unidos e a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma liga militar criada lá em 1949 sob a liderança dos Estados Unidos, mas que envolve países da Europa, enfim, inclusive países do leste europeu, como a Lituânia, a Letônia, a Estônia, enquanto a OTAN não tomar uma atitude. Muitos podem estar pensando que eles estão demorando, mas é porque a ação ela tem que ser muito cirúrgica, ela tem que ser muito decisiva para que não se crie um incidente ainda pior do que o que está acontecendo. O Putin agora é um caminhão de lenha sem freio na ladeira, né? Agora ele vai com tudo, ele já, ao longo do tempo, ele foi construindo isso não foi de uma hora para outra, ele foi pavimentando esse caminho até chegar na situação que a gente está observando agora. Ele tem lá os seus projetos e aí cabe aos países do Ocidente, aos países da OTAN, articularem muito bem, não só a narrativa, não só a reação mais adequada e proporcional, não é? Porque agora a gente fica com aquela história de quem é que tem culpa, né? O Putin vai dizer que a culpa é da OTAN, que ameaça a segurança nacional da Rússia. Os Estados Unidos, pelo seu lado, e os seus aliados já têm dito, como a própria União Europeia também falou, a declaração foi essa, de que a Rússia e o senhor Putin é o único e exclusivo responsável pela guerra. Professor, a gente então aguarda, né, esse pronunciamento da OTAN, também do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Alguns líderes europeus, como Boris Johnson, Emmanuel Macron, prometem duros sanções econômicas à Rússia. Isso vai resolver alguma coisa? A gente já escuta falar disso há tanto tempo, professor. Muito bem, Jéssica. É isso aí, você está bem antenada no que está acontecendo, é verdade. Eu costumo dizer que essa guerra ela é, na verdade, uma continuação do que ocorreu em 2014. Quando a Rússia, em 2014, anexou a Crimeia e simplesmente a coisa ficou em meras sanções econômicas, a Rússia veio criando, ao longo do tempo, alguns antídotos, digamos assim, para isso, né? E quais seriam esses antídotos? Depender cada vez menos do dólar, depender cada vez menos de relações com o mundo ocidental e se aproximar da China. Quer dizer, a ideia fundamental foi essa, né? E foi o que a Rússia foi gradativamente fazendo, inteligentemente fazendo. Então, essas sanções, viu, Jéssica, elas não vão resolver, elas representariam apenas um sinal de fraqueza que não é muito interessante para esse momento. Não sei nem se eu já posso falar qual seria a minha receita para esse momento, mas já vou dizer. A receita tem que haver uma intervenção militar da OTAN em defesa da Ucrânia, usando como argumento a defesa de princípios da Carta da ONU. Que princípios são esses? Autodeterminação dos povos, garantia da integridade do território nacional, garantia da autodefesa. Então, esses princípios podem ser, sim, elencados para que a OTAN, ao entrar, mas entrar de forma muito precisa, muito cirúrgica, forçar um acordo com Putin para a retirada das suas tropas e para uma possível resolução desses problemas. Não é um ataque à Rússia. Muita gente pode estar pensando, então a solução é atacar a Rússia. Não. Um ataque da Rússia agora
seria como um ataque sobre a Rússia agora, seria como um ataque da Rússia, por exemplo, à Inglaterra, aos Estados Unidos ou à Alemanha. E a Rússia já disse que, pelo menos nesse momento, não está interessada em fazer nada disso. Então, a coisa tem que ser levada agora ao nível militar, porque o nível diplomático ele se esgotou nas últimas 48 horas. Então, com a ação decisiva do Putin de agir, eu já ia falando Trump aqui, viu, Jéssica e Paloma, porque o Trump fez o comentário de que o Putin está correto, de que ele apoia, né, a atitude do Putin, o Donald Trump. Então, veja você o caminho que a coisa vai tomando, né? Mas é isso, o que eu vejo para o momento é esse, não há outra saída, né? A situação chegou a um ponto, eu diria, praticamente irreversível. A gente está vendo aí, professor, algumas imagens, né, dos ataques ali de mísseis, né, na região ali de Kiev, diversas cidades da Ucrânia. Kharkiv ou Kharkov, como queiram também, né? Isso. Professor, essa solução que o senhor aponta seria, então, uma resposta militar. Diplomacia, né? Foram meses ali de tensão, de esforços diplomáticos para evitar o que aconteceu hoje, mas algo deu errado. Tinha como evitar isso, professor? Pois é. Olha, para evitar isso que a gente está acompanhando agora, talvez as providências e as negociações elas deveriam ter ocorrido já desde 2012, 2013, né, para cá, 2014. Vamos lembrar que a Rússia também reconheceu a Ossétia do Sul como uma área independente da Geórgia. Então, há também uma confrontação em relação à Geórgia. E essa atitude do Putin de partir para um ataque, para uma ação militar, que ele não chama de ataque, ele está dizendo que é para defender a região de Donbass, mas ele faz uma ação militar a Kiev, que é a capital da Ucrânia, e isso se junta à sua declaração de que ele não reconhecia na Ucrânia um Estado independente, que ele entende que a Ucrânia é uma invenção de Lenin, lá em 1922, quando se estruturou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, demonstra muito claramente qual é a posição e quais são as intenções do Putin, que é garantir um protagonismo da Rússia em toda aquela região euroasiática, praticamente retomando, né? Foi até uma pergunta que o Kleber Ferreira fez pela manhã e não foi possível responder naquele momento, porque nós já estávamos com o tempo esgotado. O Kleber perguntava se isso caracterizaria uma retomada do que foi a União Soviética. Bom, não a União Soviética como ela fora integralmente no seu aspecto físico, mas, sem dúvida, o protagonismo que a União Soviética tivera é o que a Rússia pretende retomar, né? Inclusive, o discurso do Putin vai muito nessa direção, viu, Jéssica? Professor, a China rejeitou chamar os ataques, né, da Rússia à Ucrânia de invasão e ainda fez um apelo para que todos os lados, ambos os lados, exercessem contenção. Eu queria que o senhor falasse um pouco o porquê dessa postura da China e mais cedo também a China tinha falado que sanções não iam adiantar. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para a gente. É isso, né? Muito boa pergunta, Paloma. A China realmente vem com essa postura porque a China ela vem cada vez mais no cenário internacional tentando propor uma postura de negociação. A China é parceira de praticamente todo o mundo, né? E a China interessa muito o comércio. A guerra, nesse momento, não interessa para a China, e eu diria que não interessa praticamente para ninguém. Você vai dizer, mas interessa para o Putin? O Putin também não está interessado em guerra. O Putin fez o seguinte, o Putin avançou onde abriram espaço. O Ocidente não se preparou muito bem para uma postura como essa, para uma postura que avançaria de uma forma muito efetiva sobre aqueles acordos internacionais que já tinham sido realizados, como, por exemplo, o Tratado de Minsk. Vamos lembrar que no Tratado de Minsk, a Ucrânia ela já vinha devolvendo todo o seu arsenal bélico nuclear para a Rússia em troca da não intervenção da Rússia na Ucrânia. Você vê que a Rússia está descumprindo essa parte do acordo. Por outro lado, a Rússia diz que a OTAN também descumpriu esse acordo. Porém, a China vem com uma postura mais equilibrada. A China é claramente apoiadora da Rússia, já afirmou isso. Há uma parceria muito forte da Rússia com a China, principalmente econômico, o que nos leva a pensar que a Rússia, de certa forma, está se tornando dependente da China, mas isso é um problema para ser resolvido depois, né? O que importa para a Rússia agora é ter base de apoio.
Então, Paloma, e todos aqueles que nos acompanham, a China está fazendo um papel de compor uma imagem muito mais equilibrada, uma imagem muito mais sóbria diante desse contexto. Essa é a postura da China, principalmente pelos seus interesses econômicos pelo mundo, no que faz muito bem. Falta o nosso querido Brasil aqui também estabelecer uma postura que seja condizente com todo o histórico diplomático que o Brasil tem. O Brasil que está, a gente já falou isso até em outros encontros aqui, como membro do Conselho de Segurança da ONU, membro rotativo, de forma recorde, né? A 11ª oportunidade em que o Brasil ocupa esse lugar e agora em julho deve ocupar a presidência do Conselho de Segurança da ONU, não como membro permanente, que são aqueles 5 que nós já sabemos decidem as questões, mas como membro rotativo. Pois é, professor, falando aí do Brasil, né, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou hoje que o Brasil não está neutro nessa questão envolvendo o ataque da Rússia à Ucrânia. Falta ainda, né, o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Esse governo, né, Jéssica, ele tem uma séria dificuldade com as palavras e muitas vezes com as ações. Bom, se você diz que o Brasil não está neutro, a pergunta que se faz é qual a posição do Brasil, porque agora você só tem 2 posições a tomar. Ou você está ao lado da Rússia, do Putin, ou você está ao lado da OTAN, das potências ocidentais, da União Europeia, enfim. Se o Brasil não está neutro, qual a posição do Brasil? Bom, é perigoso isso que o vice-presidente Hamilton falou, porque o presidente Jair Bolsonaro esteve na última semana lá na Rússia e deu o seu apoio, se solidarizou com a Rússia. E aí essa vai ser a posição do Brasil. Na diplomacia a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, com o posicionamento. A diplomacia brasileira, ao contrário dessa posição do vice-presidente Hamilton Mourão, que eu acho que foi uma colocação um pouco infeliz, né? Talvez ele tenha sido um pouco mal entendido aí no que ele pretendeu colocar, o que a diplomacia brasileira propõe ao presidente Jair Bolsonaro, hoje inclusive é dia da live, né, do presidente, é que o Brasil se demonstre contra a guerra sem que isso agrida o presidente Putin, com quem o Brasil tem relações muito importantes, né, com a Rússia. O Brasil faz parte do BRICS, né, que envolve Brasil, África do Sul, a Rússia, China, Índia, né? Então são parceiros. O Brasil é um parceiro de Moscou pelo BRICS, por exemplo. O Brasil importa trigo da Rússia. O Brasil depende de insumos de fertilizantes que vêm tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Então é uma posição que a gente tem que ter muito precisa, muito clara e sem nos envolvermos tão diretamente com nenhum dos 2 lados, até porque não temos a menor necessidade de fazer isso. O Brasil sempre teve uma postura de muito equilíbrio no cenário internacional e, em minha opinião, deve seguir com essa mesma postura, né? Professor, outro ponto importante para a gente analisar é porque lá na Rússia também está acontecendo diversos protestos, né, de russos contra a invasão à Ucrânia. Pelo menos 1.000 pessoas já foram presas, protestos aí em pelo menos 47 cidades russas, né? Então, além dessa questão de estar com essa atenção voltada para essa invasão à Ucrânia, também tem esses protestos internos acontecendo. Sim, porque aí é óbvio, lá dentro da Rússia há uma oposição ao Putin, uma oposição sob controle, porque o Putin ele conseguiu estabelecer assim, tentáculos poderosíssimos. O caso do Navalny, que é o grande opositor do Putin, que deve ter um novo julgamento em breve e provavelmente pode pegar mais de 15 anos de prisão. Então, o próprio Navalny, que sofreu um atentado, né, foi envenenado, a Rússia nega qualquer participação. O presidente Putin fez um comunicado solicitando, pedindo que as pessoas não protestassem contra essa ação, que essa ação vai ao encontro dos interesses da Rússia, então ele vai chamar para o nacionalismo. Sabe o que vai acontecer lá dentro da Rússia? Quem se opuser ao Putin vai ser considerado não patriótico. O Putin ele vem construindo essa imagem, né? E então isso também essa guerra da Ucrânia, né? Essa atuação da Rússia na Ucrânia também é para dentro da Rússia para dar suporte à figura do Putin. E a oposição vai sendo devidamente desmobilizada por toda a arquitetura de controle que o Putin já armou por lá.
Professor, esses impactos, né, dessa guerra, eles vão acabar chegando ao Brasil e atingindo áreas como a economia, por exemplo? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre quais áreas, né, podem ser mais afetadas. Certamente, viu, Paloma? Olha o que acontece. Nós já estamos observando, já nessas primeiras horas, um aumento considerável do petróleo, que é base de produção no mundo, né? Então, isso simplesmente aumenta os custos de produção pelo mundo. Apesar do dólar ter tido uma certa queda aqui no Brasil, até porque o Brasil, como está um pouco distante, acaba atraindo alguns investimentos que fogem ali da Europa, de alguns desses lugares, esses investimentos eles se deslocam pelo mundo e isso acaba levando a uma certa queda do valor do dólar. Mas muitos analistas estão entendendo que se essa guerra se estender efetivamente, essa baixa do dólar ela é momentânea. O que a gente tem é alta do dólar pelo mundo, o que a gente tem é aumento dos custos de produção e com o aumento dos custos de produção, isso afeta os vários setores, né? Então, como eu disse, a gente importa trigo da Rússia, então a gente pode ter um aumento certamente sobre o preço do trigo. Isso vai afetar lá o preço do pãozinho na mesa do brasileiro. O Brasil depende de insumos para a produção de fertilizantes. Muitos desses insumos vêm do leste europeu. Então, isso já vai afetar o custo de produção de alimentos no mundo e certamente também no Brasil. Por outro lado, dependendo da extensão dessa guerra, esse quadro todo pode favorecer, em alguma medida, o agronegócio, que consegue repassar isso para o preço das mercadorias em dólares. Então, a gente pode ter alguma vantagem, se é que podemos chamar assim, para o agronegócio brasileiro com a exportação de soja, com a exportação de carne, porque a cotação do dólar estará maior e a gente tem aí, nesse caso do agronegócio, pode ocorrer, mas isso vai depender da intensidade dessa guerra e da duração dessa guerra, é um ponto que a gente ainda tem para observar. E no resto é isso, aumento de combustível, aumento de fertilizantes, aumento do custo de produção, empresas que talvez não estejam com a saúde econômica equilibrada, que podem ter dificuldades muito grandes, porque, veja, nós estamos saindo de 2 anos de pandemia e agora, quando a gente achou que estava saindo da pandemia, vem um efeito como esse, né, da Rússia na Ucrânia, que pode ter proporções cada vez maiores no cenário, tanto no cenário geopolítico quanto no cenário econômico internacional. Professor, e após esse ataque russo, né, à Ucrânia, o presidente do país acabou decretando lei marcial no país. Eu queria que o senhor explicasse o que isso significa. Isso. A lei marcial, né, marcial, veja você, vem lá do deus Marte, que é o deus da guerra, né? É o deus Ares dos gregos, é Marte para os romanos. E aí daí vem artes marciais, corte marcial, lei marcial. Ou seja, é uma lei em tempo de guerra. O que significa isso? Que o governo Volodymyr Zelensky pode, como já está tomando, algumas medidas de exceção, que essas medidas não precisam passar pelo parlamento, porque são medidas em caráter emergencial, em caráter de urgência. Então, você pode suspender reuniões, você pode suspender eleições, você pode determinar ações mais efetivas para poder lidar com essa situação de guerra. Por exemplo, enfermeiros, policiais, militares que estejam em recesso, em férias, já estão sendo convocados, né? Médicos, enfermeiros, enfim, corpo de saúde. Hospitais podem cancelar todas as cirurgias eletivas, aquelas cirurgias que podem esperar para serem feitas, para os hospitais ficarem de sobreaviso para receber feridos, né? Você pode fazer confisco de alimentos para fazer um estoque de alimentos, você pode fazer confisco de bens. As estações de metrô, há coisa de algumas horas atrás, o Zelensky determinou que as estações de metrô sejam convertidas em abrigos antiaéreos. Então, são medidas desse gênero que podem ser tomados no caso de um estado de lei marcial, que lembra um pouco aquela situação do estado de sítio, que é quando a segurança nacional está ameaçada. Professor, ainda a respeito dos brasileiros, né, que também estão lá na Ucrânia, muitos deles estão gravando vídeos, né, pedindo ajuda para poder sair do país. O governo ainda não se posicionou, né, a respeito dessa situação, desses brasileiros que estão lá em Kiev, em várias cidades que estão sob ataque neste momento. É isso, Jéssica. Diferentemente do que alguns outros governos já vinham fazendo há cerca de
um mês ou mais de um mês, pedindo aos seus cidadãos que saíssem da região, porque era uma região que estava em situação de guerra a qualquer momento. Os países europeus fizeram isso, outros países também, os Estados Unidos fizeram isso, tiraram seus diplomatas de lá, pediram que eles saíssem de lá. O Brasil parece que não acreditou muito que isso pudesse acontecer. Lembre-se, né, que até na última semana a gente falou que muitos questionavam a viagem que o presidente Jair Bolsonaro fez à Rússia, se aquele era um momento adequado para se fazer essa viagem. Então o Brasil parecia não acreditar muito nisso, não se preparou para isso. Não há tantos brasileiros assim que morem na Ucrânia, são cerca de 500 ou 600 brasileiros morando lá, mas é uma situação que fica muito delicada, porque agora, com essa atitude do Putin, com essa atitude da Rússia, o espaço aéreo está sob controle e ameaçado, então fica muito difícil você se deslocar. Talvez algum deslocamento por terra para ir para a Polônia ou alguma dessas regiões, mas muito arriscado. Parece que no momento a melhor saída é ficar aí na região e tomar os cuidados que o próprio governo ucraniano está pedindo e torcer, né? Vamos rezar, vamos orar para que essa situação acabe abrandando um pouco, ou que talvez o Putin, tentando mostrar um sinal de benevolência, faça uma certa trégua para permitir um deslocamento de estrangeiros ali de algumas regiões. Tudo isso a gente tem que aguardar aí nas próximas horas o que é que vai acontecer. A verdade é que, infelizmente, o nosso governo e a nossa diplomacia aqui cochilou, porque já tinha informações, e olha, não são nem informações secretas. Quem acompanhou aí o Sagres Internacional já viu os comentários que a gente vinha fazendo. Falamos, inclusive, que o Putin provavelmente agiria ali a partir da região do Donbass, que é essa região do leste onde fica Donetsk, Luhansk ou Lugansk, né? Você tem ali uma questão de pronúncias, que são essas áreas que desde 2014 se autoproclamaram repúblicas independentes da Ucrânia, né? E com o apoio da Rússia. Professor, quando a gente vê esse tipo de notícia, né, o que todo mundo fica pensando e com receio é de que o mundo esteja aí à beira de uma terceira guerra mundial. A gente ainda está longe disso, professor? Sabe o que acontece, Jéssica? Eu dizia assim, se você me perguntasse isso há 48 horas atrás, eu te diria, eu iria nessa direção. Com o que aconteceu hoje, quem está acompanhando minuto a minuto o que está acontecendo ali na Ucrânia, a gente mostrou até algumas imagens aí de bombardeios e tudo, a gente já não pode ter uma certeza sobre isso, porque, veja, nós chegamos agora a um ponto que não há mais retorno. Houve uma clara ação de ataque à Ucrânia, em que pese o Putin falar que é em defesa da região do Donbass, onde estão as repúblicas que se autodeclararam independentes. Simplesmente a Rússia chamou o Ocidente para a guerra, para a briga, né? Praticamente pôs aquela risca no chão, né? Falou, se for homem, pisa aqui, né? Lembrando aquelas briguinhas de escola e tal, mas é mais ou menos nesse nível. E agora, os Estados Unidos colocou os Estados Unidos e a OTAN e a União Europeia numa sinuca de bico. Como eu já tinha até falado na nossa edição última, eu cheguei a falar isso, quer dizer, ele avançou num espaço que deram a ele. E agora? Qual vai ser o próximo passo do Putin? Ele pode avançar sobre outras regiões, né? Ele pode avançar, por exemplo, se ele buscar o elemento histórico, como ele tem feito, a Lituânia, a Letônia e a Estônia foram territórios da Rússia, que a Rússia teve que ceder para a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial para se retirar da guerra. Então, de repente, o Putin pode vir com o discurso de que essas áreas são áreas legitimamente pertencentes à Rússia e que a Rússia tem o direito de incorporá-las. Quem garante que ele não fará isso? Então, agora, Jéssica, Paloma, todos aqueles que nos acompanham, não é nenhum elemento alarmista, não mesmo, mas tudo é possível. Por isso que as ações que partem agora do Ocidente têm que ser ações pontuais. Por isso que o Putin, mais uma vez, tem que ser chamado para o debate diplomático. Só que não pode ficar só no debate ou na discussão diplomática ou simplesmente em sanções econômicas. O Putin agora só vai entender um recado, que é o recado militar. Porque, veja, o aspecto diplomático já foi tentado nas últimas semanas e o Putin não cedeu uma vírgula. Ao contrário, ele simplesmente elevou o tom com essas ações. Então, agora não há muito mais o que esperar, né? Agora, a OTAN vai ter que demonstrar alguma força na região
e, a partir dessa força, talvez aí sim possa se fazer alguma negociação. Olha, Putin, você retira suas tropas e a OTAN também cede em algum ponto. Será que não foi isso que o Putin pensou também quando, na madrugada dessa quinta-feira, a partir das 5h30 da manhã, ordenou efetivamente essas ações? Tudo isso é o que a gente tem que avaliar. Então, eu vejo alguns analistas dizendo, está muito longe aí de uma terceira guerra mundial. Eu diria mais, Jéssica e Paloma, será que nós já não estamos vivendo uma terceira guerra mundial? Porque não é só essa questão de ataques à bomba, não, de mísseis, há a questão cibernética. A Rússia tem uma capacidade imensa de fazer ataques cibernéticos. E eles têm sido feitos. Na última semana, o Ministério da Agricultura simplesmente caiu a página com ataque cibernético. Então, essa é uma outra estratégia. Tem a questão de que nós estamos em pleno inverno. Quem tem visto imagens está vendo que eles estão na neve lá. A Europa depende do gás que vem por gasodutos via Ucrânia para calefação e para produção de energia naquela região. E aí? E agora? Né? Então é isso. Nós precisamos aguardar aí as próximas horas e vamos ver se o Ocidente sai do discurso para ações efetivas, ações que sejam bem pontuais. Não se pode vir com ações atabalhoadas e nem com discurso atabalhoado. Dá uma olhadinha no exemplo da China, né? Vamos vendo o tom que deve ser levado, mas agora já com ações, agora já não dá mais para agir com, digamos, panos quentes, né? Com medidas de fervura baixa, já não dá mais, né? Porque as ações do Putin são bem fortes, dizem muito. Professor, e após tudo isso que a gente vem acompanhando, né, que a gente está acompanhando ainda porque está tudo acontecendo muito rápido, o Putin, ele pode ser punido de alguma forma? Pois é, as punições são essas, né? Condenações internacionais, a própria ONU está se preparando para fazer um manifesto mais claro no Conselho de Segurança, do qual a Rússia faz parte, né? É preciso, veja, a ação do Putin, independente dele ter razão, eu digo independente porque, óbvio, é a narrativa dele, a versão dele, né, há os motivos que ele pode alegar. Mas, independente disso, a ação que ele tomou agride a todos os tratados internacionais, inclusive a Carta da ONU. Então, é necessário que se tome alguma postura. A ONU, o que ela pode fazer é essa Assembleia Geral da ONU, através do Guterres, né, que é o presidente da Assembleia Geral da ONU, pode, como tem feito, esses pronunciamentos condenando as ações do Putin. Mais do que isso, a ONU não tem como fazer, porque a ação da ONU poderia ser no sentido de uma intervenção com tropas de paz. Para que isso ocorra, é preciso que seja aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU. E o Conselho de Segurança da ONU, desculpem, os 5 membros do Conselho de Segurança, os permanentes, têm poder de veto. Se um só veta esse tipo de medida, a medida não pode ser adotada. E a Rússia, que faz parte, provavelmente vetaria essa medida. Então a ONU está, assim, digamos, de mãos atadas nessa situação, exceto por esses pronunciamentos, essas declarações, condenando essas atitudes. Fora isso, a coisa tem que ficar por conta mesmo da OTAN, da União Europeia e das medidas que, porventura, eles vierem a tomar. O presidente Joe Biden disse que a ação seria tomada a resposta, seria uma resposta definitiva. Vamos ver o que o Biden quer dizer com isso. Vamos aguardar aí. Eu vou te falar que até essa madrugada aí de sexta-feira, algumas novidades nós teremos. Esperemos que sejam dentro daquela proporcionalidade que a gente falou, para evitar um desastre ainda maior nessa situação, que não é interesse de ninguém, né? Vamos aguardar, então, e acompanhar, né, a resposta da OTAN, da União Europeia, também aí dos Estados Unidos. Professor, muito obrigada pela participação. Qualquer novidade, o senhor volta aqui no Tom Maior, volta aqui na nossa programação da Sagres também. Com certeza, eu é que agradeço. Hoje tivemos até um tempo maior para poder discutir, olha que beleza. Mas é porque a questão exigiu, né? Um grande abraço a todos os colaboradores do Sistema Sagres que permitem que nós levemos essa informação, que acreditamos ser de qualidade, e os nossos agradecimentos à nossa audiência. Por favor, continuem nos acompanhando e propaguem aí o que a gente tem feito, né, para que a gente agregue mais gente
para poder fazer isso, né? Jornalismo com seriedade, com criticidade, com qualidade. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Paloma. Até nosso próximo encontro. Tá aí, professor Norberto Salomão, atualizando aqui, fazendo análise sobre essa invasão da Rússia à Ucrânia. Esse que foi mais um Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.